graça de Jesus esteja sobre a igreja enquanto medita e recebe a sua palavra nessa manhã. Amém. Irmãos queridos, o desejo do meu coração é que 2011 seja um ano de referência para a nossa vida. Um ano diferente. Eu recebi um e-mail curioso, interessante sobre o ano de 2011. Algumas coisas relativas à matemática. E alguns espiritualizam e jogam para outro campo. Dizendo que 2011 a gente tem vários números repetidos. Tipo, 1 do 1 do 11. 11 do 1 do 11. Vamos ter 1 do 11 do 11. 11 do 11 do 11. E a numerologia faz seus cálculos. Mas uma coisa interessante. Por favor, vou dizer, não fique fazendo cálculos agora, porque vai atrapalhar a mensagem. Mas, se você pegar os 2 últimos números da sua data de nascimento e somar com a idade que você completa agora em 2011, aí dá 111 também, para todo mundo, qualquer pessoa. Por exemplo, eu nasci em 63, esse ano eu completo 48, dá 111. E aí você faz seu cálculo, não precisa falar a sua idade a ninguém, se não quiser, mas vai dar 111 do mesmo jeito. E jogam isso para um campo da numerologia, e espiritualizam de que será um ano diferente, cabalístico. Mas eu desejo que seja um ano diferente, porque seja um ano de um avivamento na nossa igreja. Um ano em que a gente possa experimentar coisas novas. E eu quero iniciar uma série de mensagens com o que vou ler em Eclesiastes, capítulo 12, de 9 a 14, e convido você a abrir a sua Bíblia. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Acompanhe com reverência ao que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes, tem gente folheando ainda, fica depois de Provérbios, antes de Cantares. Nem sei se ajudei. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor.
Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em primeiro lugar, irmãos, todos nós, sem exceção, estamos aqui apenas pela graça de Deus. É Deus quem nos sustenta, quem nos levanta e quem nos mantém na sua presença, a despeito de nossa ruindade, maldade, inclinação para o mal, nossos pecados. É a graça de Deus quem nos sustenta. E nada mais. A Escritura diz que é o Senhor quem mantém a nossa respiração. E é por Ele que nós nos movemos, andamos e existimos. E somente Ele pode chamar a vida, trazer a vida e também gerar a morte. Ninguém pode resistir à vontade do Senhor. Ele é soberano, Ele é Deus. Santo, exaltado e transcendente. Nós, imperfeitos, limitados, como sempre fomos e sempre seremos. Nós vamos ao céu, não por nós mesmos, ou porque tenhamos feito, ou estejamos fazendo, ou faremos qualquer coisa que nos garanta a entrada no céu. Nós vamos ao céu pela graça somente. Porque Deus é misericordioso, olhou para nós, decidiu nos chamar, mesmo conhecendo a nossa natureza e os nossos pecados. E em Jesus nos regenerou. Mas por que estamos aqui? Qual a razão da nossa estada aqui? Da nossa reunião como igreja? Da nossa caminhada como crentes? Como chamados servos de Deus? Domingo, o último que preguei, falei sobre o resumo da Bíblia, que era a salvação. E de todos os nomes, de todas as listas, o nome de Jesus. E hoje estou lendo aqui que de tudo que se ouve, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Irmãos, temer a Deus não é ter medo dele. Não é se apavorar com a ideia do sagrado.
ou a ideia de um ser supremo que pune. Temer a Deus, sobretudo, é amá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, inclinar-se à obediência. Temer a Deus é enxergá-lo em tudo. E, por amor e respeito, obedecê-lo. Em Gênesis capítulo 20, Abraão estava em Gerar. Em contato com aqueles homens, Abraão temeu os homens, a maldade daquele lugar. E na sua fragilidade, se desviou, estremeceu a sua fé, fez coisas erradas, praticamente entregou a sua mulher na mão dos inimigos. E ele usou uma frase para justificar a sua fragilidade. Ele disse que não há temor de Deus nessa terra. Não há temor de Deus nesse lugar. Ficou espantado com a maldade, a perversidade, os elementos presentes ali que apontavam para uma direção oposta à santidade de Deus. O mesmo impacto que Ló teve diante da cidade de Sodoma, de Gomorra, de Zoar. E são usadas as mesmas palavras. Faltava o temor de Deus naquele lugar. Eles não reconheciam Deus. O nome de Deus, a história de Deus, a história da salvação, da aliança, não lhes diziam nada. Não havia Deus naquele lugar. O Salmo 36, verso 1, traz como título a maldade, a malícia humana e a misericórdia de Deus. É um salmo que diz que Deus olhou para a humanidade, olhou para os homens, e não viu bondade alguma. Porque toda a inclinação do homem é para o mal. E o salmista, usado por Deus, usou esta expressão que está lá no Salmo 36, versículo 1. Disse, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens não enxergam Deus, não conseguem alcançar a sua santidade. Por isso, andam em desobediência. O autor do texto que eu li como base, que foi Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, esse Salomão também escreveu muitos provérbios, como o próprio texto diz. Nós temos alguns. O livro de Provérbios são alguns provérbios selecionados, porque ele escreveu muitos. E se você for lendo o livro de Provérbios, os principais capítulos, ou a base que ele estabelece para a estrutura do seu livro, tudo o que de mais vem de conselhos, de orientações a respeito da vida, estão baseados na sabedoria que procede do temor do Senhor. Ele descreve de diversas formas o temor do Senhor. Por exemplo, ele diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Ele diz que o temor consiste em aborrecer o mal e andar retamente na presença de Deus. Ele diz que o temor do Senhor prolonga os dias. Ele diz que é no temor do Senhor que o homem tem forte amparo, e isso é saúde e vida para os seus filhos. Ele diz que o temor do Senhor é fonte de vida. E diz que o temor do Senhor é a instrução para a justiça na verdade. Dentre muitas outras definições. Ele tinha essa noção de que reconhecer Deus como Pai, Senhor, soberano, Rei, aquele que governa todas as coisas, e andar em sua presença, é tudo isso e muito mais. E que o homem ímpio não reconhece e não sabe quem é o Senhor. Chegamos em Atos dos Apóstolos. Quando o Senhor instituiu a igreja como comunidade missionária para junta ou espalhada proclamar as verdades da salvação. E no capítulo 2 do livro de Atos, versículo 43, diz que houve um impacto em toda aquela região por causa da presença da igreja. E tem uma frase ali no verso 43 que descreve tudo isso. Diz assim: em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Chegamos no capítulo 5 de Atos, e encontramos um momento, uma experiência, um fato específico, narrado para demonstrar o que é o temor do Senhor na vida da igreja. É a história de Ananias e Safira, que eram membros da igreja primitiva. E vendo o que faziam os demais membros, crentes, piedosos, que traziam os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, para que distribuíssem e abençoassem, repartissem, criassem possibilidades, ajudassem as pessoas que estavam sofrendo em função da perseguição romana, das autoridades religiosas. Todos traziam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo, trouxeram um valor dizendo que aquele era o valor do bem que eles tinham vendido. Enganaram porque ficaram com uma parte. E Pedro, o apóstolo, usado pelo Espírito Santo e por vontade de Deus, e Deus agindo ali, os dois morreram diante do Senhor, Ananias e Safira, porque mentiram. E Pedro foi muito claro com ela. Disse: se vocês não tivessem dado nada, não tinha nada de errado, o valor. Mas por que vocês mentiram, retendo uma parte? Vocês não mentiram a homens, mas a Deus. A noção do apóstolo é de que existe uma realidade humana onde há perversão. Mas diante de Deus é onde tudo se configura e é onde tudo irá se resolver eternamente. E eles então pereceram. E o texto de Atos capítulo 5 termina dizendo que com isso, com a morte de Ananias e Safira, houve um grande temor
por parte de toda a igreja. Temeu a Deus, entendeu que as coisas de Deus são seriíssimas, são verdadeiras e firmes, que não se pode brincar com as coisas de Deus, porque nós iremos seguramente prestar contas. São muitos versículos, muitos textos que nós poderíamos tratar, falar. Paulo fala de desenvolver a salvação com temor e tremor. Pedro fala que devemos nos portar com temor durante o tempo de nossa peregrinação. São muitos textos. Mas o autor da carta aos Hebreus diz que a comunidade dos santos, dos crentes, deve abrir bem os olhos, falando numa linguagem nossa. Porque, primeiro, conquanto a graça esteja sobre nós, mas o juízo é muito maior sobre quem conhece a verdade. E que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é aí que eu entendo o proverbialista, o pregador, quando diz que de tudo o que se tem ouvido, a experiência de todos os homens, de todos os servos de Deus na história da fé, desde Adão, se resume entre aqueles que temeram a Deus e aqueles que ignoraram a presença do Poderoso. E então ele diz que a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E dramaticamente ele encerra o livro, um dos livros mais fascinantes, curiosos, dramáticos e reflexivos da Escritura, que é o livro de Eclesiastes, dizendo: por que é que devemos temer a Deus? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós estamos aqui, não é porque é bonito, dia de domingo, sairmos de casa para irmos à igreja. Não estamos aqui para cumprir uma obrigação religiosa, ou para que a família veja, ou para agradar a alguém que gostaria que estivéssemos aqui. Nós estamos aqui porque tememos a Deus. Nós fazemos as coisas por temor ao Senhor. O dia de domingo, que reservamos para cultuar a Deus, nós fazemos isso porque sabemos o que é que Deus requer de nós. Então, fechando esta mensagem, para meditação, reflexão e decisão nossa. Olha, querido, não importa se é Itamar, Santana, Bezerra, se é João, Maria, Pedro,
o seu nome, você ou eu, não importa. A igreja está reunida hoje no mundo inteiro, adorando ao Deus da nossa salvação. Não importa quem seja. A história se resume nisso. Entre os que temem a Deus e guardam seus mandamentos, e aqueles que ignoram o soberano. Eu quero te convidar nesta manhã a tomar uma decisão. Uma decisão de abandonar o seu caminho errado. De abandonar a sua religiosidade morta. E se voltar para Deus. Porque é a única saída para a sua vida. Se você é filho de crente e não é crente, não é nada. Se você é membro da igreja e não é piedoso, não serve a Deus com temor, também não é nada. Se você é um líder religioso, seja pastor, seja presbítero, e não teme a Deus, está na mesma conta dos infiéis. Deus nos chama ao seu temor. Domingo que vem, se estivermos ainda aqui, se o Senhor não arrebatar a sua igreja, e eu estiver vivo também, eu quero caminhar um pouco mais nessa direção. E chamar a igreja, chamar você, assim como eu, todos nós, a liderança da igreja, para o altar do Senhor, para o joelho, para a dependência, para a piedade, para o avivamento, para um tempo novo na presença do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós.